A bola de ouro é brutal, senhoras e senhores. Muitas mudanças sempre ocorrem no favoritismo do Power Ranking, isto é, o ranking estipulado para vermos quem realmente será o melhor jogador do mundo nessa temporada que segue. E para muitos que falam que a bola de ouro é roubada pela FIFA, opa, esse prêmio é realizado pela France Football, instituição que agora vai ficar a par de escolher quais são os 20 melhores jogadores do mundo. E a Goal, sempre especializada em Power Rankings, em parceria com a Opta, estipulou qual o ranking atualizado do melhor jogador do mundo desse ano. Você vai ver agora exatamente se algum desses jogadores mudou sua posição, perdeu vaga ou vice-versa. Partiu? Pois partiu então, bora lá! Em 20º lugar temos Rodrigo do Real Madrid. A forma de Rodrigo tinha caído um pouco depois de um bom final de 2023. No entanto, apesar do brasileiro não ser o maior destaque do Real, ele voltou a dominar manchetes com seus gols sobre o City nas quartas da Champions e consequentemente a discussão também da bola de ouro. Ele foi campeão da Champions, mas sua aparição apagada na final e sua campanha nula pelo Brasil na Copa América, na qual não marcou um gol sequer, puxam suas chances para baixo. 19º lugar, Bukayo Saka. Qualquer um que acreditava em uma queda de rendimento do Arsenal após a decepção da temporada anterior estava levemente errado. Os comandados de Mikel Arteta lutaram pelo título inglês tendo Saka como um dos líderes dessa equipe, mas acabaram, no entanto, perdendo mais uma vez a Premier League para o City, além de terem caído fora da esperada Champions League, ainda nas quartas. Nesse meio de ano na Alemanha, com a Inglaterra, Saka deu início à Euro 24 com uma assistência para Bellingham no jogo contra a Sérvia e viria a brilhar nas quartas de final contra a Suíça. Os ingleses nem sempre estiveram no seu melhor durante a corrida até a final, mas os Gunners não decepcionaram. E é claro que Saka não, apesar de ser escalado em várias posições. Em 18º lugar, Dani Olmo do Leipzig. O Olmo sequer estava na escalação inicial da Espanha na Euro 24 até as semifinais, mas ainda conseguiu desempenhar um papel crucial para La Roja triunfar na Alemanha, marcando 3 gols e distribuindo 2 assistências ao longo do torneio. No entanto, talvez seu momento mais decisivo teria sido realmente quando ele tirou, em cima da linha, uma cabeçada de Marc Guéhi nos acréscimos da final. O excelente torneio de Olmo, após uma temporada irregular no Leipzig, que começou com hat-trick na Supercopa da Alemanha, mas que também acabou protagonizada por suas lesões, foi assim. Ele agora se tornou contratado do Barcelona e de qualquer forma, essa foi uma grande temporada e suas façanhas na Eurocopa lhe renderam uma grande transferência nessa janela. Em 17º lugar, Julián Álvares do City. A coleção de troféus de Álvares só cresce. O atacante do City ganhou 4 medalhas ao longo dessa campanha, na qual contribui diretamente para 20 gols na Premier League, após conquistar um papel de mais destaque sob o comando de Guardiola. Você notou o jogo dos 7 erros? Pois é, eu falei atacante do City. Ele na verdade já foi transferido pro Atlético de Madrid. E seu desempenho pela Argentina foi um pouco menos espetacular, é verdade, mas ainda assim ele conseguiu marcar 2 vezes na campanha rumo ao bi da Copa América. Em 16º lugar, o Messi do Inter Miami. Ele não vai ganhar 9, vai não. O Messi se tornou o primeiro homem fora da Europa a ganhar a bola de ouro em 23, mas conquistando o prêmio por conta de suas atuações enquanto estava ainda empregado pelo PSG. A questão é se ele poderia agora ser eleito o melhor do mundo jogando exclusivamente do outro lado do Atlântico. As probabilidades são, convenhamos, minúsculas. Com a nova temporada da MLS tendo começado apenas em fevereiro, o argentino não será capaz de conquistar troféus significativos até lá. Some aí sua recente eliminação precoce e vergonhosa do Inter Miami na CONCACAF Champions Cup, nas mãos do Monterrey. Ainda assim, o Messi foi campeão da Copa América nos Estados Unidos, mesmo sem fazer muita coisa, né? Na verdade, o protagonismo de Messi foi chorar no banco de reservas. Mas é justificável até porque o Messi sente muito esse momento na carreira e sabe que seu dia no futebol tá contado. De toda forma, Messi é um grande gênio, até pra mim o maior que eu vi, mas convenhamos, nessa lista não dá. Em 15º, Álvaro Morata do Atlético de Madrid. Eternamente criticado por torcedores ao redor do mundo, o Morata pode olhar para a temporada 23-24 com muito orgulho. Ele foi um dos atacantes mais relevantes da Europa nos primeiros meses da temporada, enquanto o Atlético de Madrid ameaçava lutar por títulos mais uma vez. Embora sua forma tenha caído conforme o time de Simeone enfrentava dificuldades no segundo turno, o atacante ainda conseguiu marcar 21 gols em todas as competições. Morata foi então o capitão da seleção espanhola que triunfou na Euro 24 e, embora tenha novamente lutado para contribuir muito na frente do gol, marcando apenas uma vez durante o torneio, sua presença permitiu que outros jogadores ao seu lado se destacassem. Em 14º, Dibu Martínez do Aston Villa.
Os eleitores da Bola de Ouro sempre procuram garantir que alguns goleiros façam parte da lista final, e mais uma vez Emiliano Martínez se encontra na frente da fila dos goleiros após outra campanha memorável. O camisa 1 da Argentina desempenhou um papel fundamental na ascensão do Aston Villa ao top 4 da Premier League, garantindo que ele jogue na Liga dos Campeões pela primeira vez na próxima temporada. Mais uma vez, no entanto, Martínez guardou suas melhores performances para a arena internacional. Ele sofreu apenas um gol em 6 jogos, enquanto a Argentina venceu a Copa América, seu terceiro grande troféu desde que fez sua estreia internacional em 21, com sua melhor atuação ocorrendo na vitória nas quartas de final sobre o Equador, quando mais uma vez mostrou sua habilidade em defender pênaltis ao pegar 2 cobranças na disputa. Em 13º lugar, o Haaland do City. Haaland não poderia ter feito muito mais para conquistar a Bola de Ouro, de 23, claro, já que ele ficou em segundo lugar para muitos injustamente. A resposta parece cada vez mais óbvia de que ele não vai realmente disputar tão afinco assim o prêmio. O atacante não conseguiu terminar a temporada com uma dobradinha doméstica, mas foi artilheiro isolado do inglês. Ainda assim, o fato de que Haaland não disputou a Euro 24 pela Noruega tirou-o completamente dessa lista. Em 12º lugar, temos Lamine Yamal do Barcelona, que parecia que estaria lá na frente, mas parece que vai perder alguns pontos na posição. O Barça pode ter passado por uma temporada sem troféus repleta de drama fora de campo, mas o surgimento de Yamal como talvez seu melhor jogador aos 16 anos deu esperanças aos blaugranas pensando no futuro. O ponta quebrou recordes em La Liga e parece ser o próximo grande talento a surgir de La Masia. Suas atuações pela Espanha na Euro 24 ainda levaram o jovem a um cenário ainda mais amplo, e com um golaço na vitória sobre a França nas semis, ele foi o grande garçom da competição, além da assistência na final com a Inglaterra, E seu merecido prêmio de melhor jovem do torneio, já está muito claro que ele deve ser uma das próximas grandes joias do futebol. Em 11º lugar, Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen. A sequência invicta do Leverkusen terminou em 51 jogos após uma temporada histórica, que viu o time de Xabi Alonso celebrar o primeiro título da Bundesliga após uma campanha sem derrotas na Alemanha, coroada com o título da Copa da Alemanha. A única derrota no ano veio na final da Europa League por 3-0 diante da Atalanta. Assim, os eleitores da Bola de Ouro certamente olharão com carinho para os atletas do Leverkusen, e poucos, se é que algum, tiveram campanhas melhores do que o Wirtz, cujo hat-trick contra o Werder Bremen naquele mês de abril selou a conquista do título inédito. A forma do armador, desde que se recuperou de uma lesão grave no joelho, tem sido excelente, incluindo na Euro 24, marcou na estreia numa vitória por 5-1 sobre a Escócia e na eliminação diante da Espanha, e é provável que isso lhe renda uma transferência de mais de 100 milhões de euros nos próximos meses. Em 10º lugar aparece Nico Williams do Athletic Bilbao. As atuações de Williams na temporada 23-24 de clubes passaram amplamente despercebidas fora da Espanha, mas o ponta do Athletic provou ser uma das ameaças mais perigosas do campeonato espanhol. No entanto, ele guardou algumas de suas melhores performances para a Copa do Rei, ajudando a trazer o troféu de volta a Athletic Bilbao pela primeira vez em cerca de 40 anos. O jogador manteve essa forma na Euro 24, sendo um dos grandes protagonistas do caminho que levou a Espanha a mais um título europeu, marcando um dos gols do título contra a Inglaterra. Todo esse pacote deve lhe render uma bela transferência nessa janela, além de uma boa colocação nas grandes votações da Bola de Ouro. Ele subiu algumas posições e certamente vem se tornando um dos jogadores mais influentes do mundo, principalmente após uma Eurocopa de tirar o fôlego. Em 9º lugar, alguém que baixou posições em relação à sua Euro, que para muitos ficou abaixo da média. Estou falando de Phil Foden do City. Enquanto o City não pôde contar com os lesionados Kevin De Bruyne e Haaland nas últimas semanas de sua temporada por clubes, foi Foden quem assumiu a responsabilidade no lado azul de Manchester e em notória categoria. O golaço marcado em pleno Bernabéu nas quartas de final da Champions, porém, não valeu de muita coisa, considerando a eliminação no Etihad perante o Real. Nada disso, contudo, esconde o fato de que este é potencialmente a melhor temporada de sua carreira, com direito a 2 hat-tricks em 2024. É claro que ele foi muito decisivo para o City na Premier League, só que muitas más línguas já afirmaram que ele só consegue jogar ao lado do Guardiola, porque na seleção inglesa deveu muito futebol. Isso foi sim o bastante para cravar-lhe um lugar no time titular da Inglaterra nessa Eurocopa, mas as atuações foram muito abaixo do esperado, até mesmo na grande finalíssima contra a Espanha. Em 8º lugar, esse baixou de ranking, hein? E é um dos caras mais azarados da história do esporte, é Harry Kane. A ida de Kane ao Bayern parecia uma certificação de que o atacante venceria enfim seu primeiro troféu na carreira em 23-24, sem ser páreo para Bayer Leverkusen na Bundesliga e Real Madrid nas semis da Champions. O clube que quase sempre é campeão terminou a temporada sem nenhum troféu. O capitão registrou média de mais de um gol por jogo no alemão, mas sua partida pouco inspirada na finalíssima da Euro 24 contra a Espanha, na qual acabou sendo substituído ainda no meio do segundo tempo, simbolizou sua campanha de pouco
pouco brilho na Alemanha, apesar de ter dividido a chuteira de ouro com outros 5 jogadores com 3 gols. Em sétimo lugar temos o Kylian Mbappé, agora do Real antes do PSG, e que também baixou um pouco sua votação. Com o fim da novela sobre seu futuro, ele acabou de ser apresentado pelos madridistas. Também não podemos esquecer a sua temporada pelo Paris. Os gols de Mbappé foram protagonistas da campanha, da conquista da terceira Ligue 1 seguida e na campanha rumo à semi da Liga dos Campeões, que acabou sendo fracassada após a derrota para o Borussia Dortmund. Entretanto, o desempenho na Eurocopa deve encerrar as chances de bola de ouro de Mbappé. Ele mesmo admitiu em entrevista que fez uma Euro muito abaixo. A França liderou os rankings de favoritismo à Euro 24, mas caiu na semifinal com um futebol podre e pobre, e pouco inspirado durante o torneio. O camisa 10 foi prejudicado por uma fratura de nariz, mas também, vamos combinar, né, vamos ser sinceros, honestos, deveu muito futebol. Em sexto lugar, Toni Kroos do Real. Aos 34 anos, Kroos reviveu seus anos de ouro pelo Real nessa temporada, e essa excelente forma foi a melhor antes dele pendurar as chuteiras. Dito isso, suas excelentes atuações só começaram a ser faladas por um público mais amplo após sua magistral exibição em Munique no primeiro jogo da semifinal da Liga dos Campeões contra o Bayern. Ele repetiu o feito na decisão contra o Borussia Dortmund em Wembley com uma assistência para o primeiro gol, e então ele se colocou como um dos grandes destaques da campanha do título da equipe de Carleto Ancelotti, também campeã espanhola. Sua gloriosa carreira foi coroada por uma boa campanha na Euro, que terminou com a dolorosa eliminação diante da Espanha. Ainda assim, foi um torneio que mostrou uma nova Alemanha de Julian Nagelsmann, e muito se deve ao Kroos. Quinto lugar, Lautaro Martinez, ele subiu muita posição. A carreira de Lautaro tem sido marcada por sua incapacidade de aparecer nos maiores jogos, e parecia que essa narrativa iria continuar nessa temporada, com seu pênalti perdido na eliminação da Champions, jogando pela Internacional e contra o Atlético de Madrid. No entanto, isso se revelou ser um dos poucos momentos ruins do argentino na temporada, pois ele dominou a Série A, guiando a Inter ao Scudetto e finalmente se provou para seu país na Copa América, sendo artilheiro com 5 gols e marcando o tento do bicampeonato na prorrogação contra a Colômbia. Em quarto lugar, Carvajal, herói desconhecido da temporada do Real, se destacou nos momentos decisivos ao longo da campanha com gols e assistências, além de solidificar o lado direito da defesa. Isso ficou claro quando ele abriu o placar na final da Liga dos Campeões contra o Dortmund, se postulando a destaque da conquista na 15ª dos blancos. Carvajal levou a boa forma também para a seleção espanhola, sendo peça de destaque na campeã Espanha. Seus incríveis títulos de 23-24 certamente elevarão de forma considerável sua posição final na votação, e nada mais justo. Terceiro lugar, temos Jude Bellingham do Real Madrid. Sem dúvida alguma, o melhor jogador do mundo na primeira metade da temporada, Bellingham chegou ao Real Madrid de maneira quase que inédita, comparável a de Cristiano Ronaldo. O hype não é mais o mesmo, vamos combinar, em parte devido ao inglês ter sido desfalque em algumas partidas por lesão e suspensão, mas ele reacendeu sua candidatura à bola de ouro com boas performações no triunfo da Champions sobre o City e com mais um gol da vitória nos acréscimos em um El Clássico. Ele marcou 2 gols cruciais pela Inglaterra na Euro 24, incluindo de bicicleta no último minuto das oitavas de final contra a Eslováquia. Na final contra a Espanha, deu assistência para o gol de empate de Cole Palmer, que encheu os ingleses de esperança, mas no final das contas a taça ficou com os espanhóis, e não podemos dizer que Bellingham fez uma impecável Eurocopa, porque se eu estiver dizendo isso eu vou estar sendo mentiroso. Em segundo lugar, é de cortar o coração, mas o Vinícius Júnior não é mais o favorito para ganhar a bola de ouro. As coisas mudaram, e sinceramente, se você perguntar a minha opinião, eu discordo completamente. Mas a real é que Vini tá no segundo lugar nessa nova atualização. Contusões foram um problema para Vinícius na primeira metade da temporada, a primeira do Real Madrid sem Karim Benzema, mas recuperado da sua melhor forma física, recuperou aquele futebol que tanto encanta em Madrid. O brasileiro ainda cravou um hat-trick na goleada sobre o Barça pela final da Supercopa da Espanha, marcou muitos gols a rodo nessa reta final de campanha de título do Madrid na La Liga, foi um dos destaques na épica classificação do Real sobre o Bayern de Munique, com uma finalíssima da Champions, e para fechar com chave de ouro, deixou o segundo na decisão em Wembley. O que pode pesar contra o camisa 7 é o desempenho na Copa América. Ele teve um começo lento na competição, já que o Brasil empatou o jogo de abertura com a Costa Rica por 0-0. Ele se recuperou na vitória de 4-1 sobre o Paraguai, na qual Vinícius marcou 2 gols, mas o empate por 1-1 contra a Colômbia viu o atacante receber o segundo amarelo, que o tirou do jogo importantíssimo contra o Uruguai, que acabou culminando na eliminação brasileira. E já que não ganhamos a Copa América e a seleção tão à draga, que pelo menos esse título nos venha, porque apesar de ser do Vinícius, ele com certeza vai dedicar para a nação brasileira. Mas você realmente tá com fé nessa bola de
de ouro do Vini? Em primeiro lugar, temos o Rodri. E quanto realmente eu acho bem controversa essa escolha, mas aí vai a descrição. Rodri ficou até a final da FA Cup mais de um ano sem perder em 90 minutos de futebol. Nada ainda ilustrou mais de sua importância para o time de Pep Guardiola do que as 3 derrotas seguidas do City, justamente nas 3 partidas em que o espanhol cumpria a suspensão. Isso é que é incrível. Ele continua sendo o melhor volante do mundo atualmente, e o fato de também ter essa mania de aparecer com gols e assistências cruciais, como o gol que selou o título da Premier League, significa que só tem chamado mais atenção dos eleitores do Ballon d'Or. Ele pode ter sido forçado a ser substituído no intervalo da final da Euro, mas suas performances até ali ainda foram muito suficientes para que ele ganhasse o prêmio de melhor jogador de todo o torneio, e isso pode acabar sendo suficiente para garanti-lo pelo menos um pódio no prêmio individual em Paris. E aí, o que você achou dessa lista atualizada? Tem injustiça? O que você acha? Comenta embaixo e conta pra mim. Prazer, eu sou Zefut, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa o like e se inscreva no canal. Um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!